Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Prosa com o Betaglia. Mais uma vez, nós vamos conversar sobre temas que são muito interessantes, que agregam, que somam às nossas vidas, aos nossos conhecimentos. E hoje o tema, ele é um pouco diferente do que nós temos tratado aqui. Ele se trata de desafios enfrentados pelos conselhos das empresas. Olha que interessante. Então, a função básica de um conselho administrativo é manter na tomada de decisão um direcionamento que seja estratégico para a organização. Mas eu gostaria que alguém falasse com conhecimento de causa sobre esse assunto, porque ele é muito importante. E hoje em dia, muitas pessoas, muitos executivos estão contribuindo com as organizações para que elas formem e tenham um bom conselho que realmente consiga trazer um valor agregado para elas, ou seja, elas têm um direcionamento, um rumo. E para isso, eu estou chamando aqui o grande amigo, nós convivemos bastante tempo em algumas jornadas, o Célio Bozola. O Célio, que já foi presidente da Prodesp, da EDS, da HP, e que tem uma experiência como executivo de mais de 40 anos. Portanto, nós vamos ouvir o Célio daqui a pouquinho. Oi, Célio, tudo bem? Nossa, que honra tê-lo aqui nesse Prosa com o Betaglia. O Prosa Betaglia está ficando cada vez mais interessante, com muitas pessoas, amigas e pessoas que têm competências para passar o conhecimento. Célio, o que faz um conselho? Paulo, primeiramente, bom dia. Prazer estar aqui com você, não é? Para falar sobre um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida e o que eu tenho feito aí nos últimos tempos. Depois de uma longa carreira na executiva, não é? Eu passei por algumas empresas e, como você também já me apresentou, não é? Eu tive o privilégio, a honra de ser presidente da EDS, não é? E depois HP, e uma experiência também no governo do Estado de São Paulo como presidente da Prodesp. Não é? Então, tudo isso me deu uma bagagem muito interessante, não é? Ou seja, essas experiências que eu tive no mercado corporativo, não é? Em empresas diferentes, com culturas diferentes, com complexidades diferentes, dimensões diferentes. Não é? A partir do ano passado, eu resolvi me dedicar exclusivamente a conselhos. Eu já tinha essa experiência anteriormente, não é? Paralelamente à minha vida executiva, e agora eu estou fazendo isso com dedicação exclusiva. Então, eu acho que o conselho, não é um componente importante na condução, na governança de uma empresa mais complexa. Não é? Ou seja, o conselho ele ajuda os executivos. Não é? Como se diz no mercado, ele tem que ter noses in, hands out, ou seja, tem que estar acompanhando, cheirando, né, o que está acontecendo com a empresa, mas não é o executor, ele não pode, não deve meter a mão, né? Ou seja, executar. Quem executa realmente é a diretoria da empresa. Mas o conselho ele tem um papel importante, não é, para ajudar na condução da empresa, não é? E os temas estão mais e mais se ampliando, não é? Hoje se conversa muito, se discute muito nos temas ESG em inglês ou ASG em português, não é? Que é os temas também ambientais, sociais e de governança, ou seja, as demandas da sociedade em torno do mercado corporativo vão se sofisticando, né? Porque a sociedade já não quer somente ver uma empresa
crescer, uma empresa lucrativa, mas quer entender também como ela pode colaborar com a sociedade, com os desafios ambientais também que estão pressionando a sociedade. Okay? Então, em linhas gerais, é isso, Paulo, para dar uma resposta curta aí. Não, legal, Célio. Muito interessante esse aspecto que você tocou, principalmente esse direcionamento responsável, sustentável. Uma das coisas que talvez preocupe exatamente as organizações seja a história da tomada do risco, esperar o inesperado, ou seja, são surpresas que acabam acontecendo durante a evolução, durante a vida de uma organização. Dentro desse aspecto, Sérgio, como é que o conselheiro ele funciona? Como é que ele trabalha dentro da organização? Paulo, você levantou um ponto extremamente importante, não é? O tema risco. E em muitas situações, não é? A diretoria de uma empresa, né, os dirigentes de uma empresa, eles relegam esse tema ao segundo plano, ou seja, eles não analisam os riscos que a empresa está correndo num determinado momento. Então, eu acho que é função do conselho demandar isso da diretoria, não é? Ou seja, uma gestão de risco, um levantamento dos principais riscos. Não é? E você tem riscos de diversas naturezas. Você tem riscos trabalhistas, fiscais, principalmente nesse país que tem uma legislação tributária muito complexa, riscos ambientais, etc. É só você parar e começar a discutir o tema que você vai perceber que você tem diversos riscos. Então, é importante que a diretoria mapeie esses principais riscos e enderece cada um deles para mitigá-los. E quando você foca e começa a discutir os riscos e como mitigá-los, você vai realmente chegar à conclusão de que você vai melhorar a empresa, você vai melhorar a gestão, você vai se preparar melhor para enfrentar esses riscos caso eles realmente ocorram no futuro. Você vai já estar preparado, não é? Entendeu? Então, esse é um tema muito importante que está também tomando mais e mais dimensão como um tema importante de conselho. Que bacana, um retorno bastante interessante aí desse seu comentário. Uma das coisas que às vezes, não que me preocupem, né, mas que traz uma avaliação interessante é como é que nós equilibramos, por exemplo, porque você antes mencionou o seguinte, nós não executamos, né? A organização é quem executa, então há um direcionamento aí. Como é que se busca esse equilíbrio? Porque você falou que por mais de 40 anos você foi executivo, esteve lá nas organizações, e às vezes a gente tem vontade, né, de entrar ali na operação para poder forçar essa execução. Como é que é esse sentimento? Como é esse equilíbrio, né, de aconselhar, de sugerir, de recomendar, de aprovar em relação à estratégia e execução, Célio? Realmente, você precisa tomar um pouco de cuidado para não avançar, não é, aquela linha. Não é? O teu papel é ser conselheiro e não o dirigente executor, né, o executivo. Entendeu? Obviamente que, como a gente tem uma experiência enorme no dia a dia das empresas, às vezes você tende a passar essa linha. Não é? Mas a minha experiência, e eu acho que não só a minha de mercado, não é que as empresas que não têm um conselho e que decidem, então, formar um conselho, não é? Ela vai, ao longo do tempo, se ajustando. É irreal imaginar, Paulo, que uma empresa forme um conselho e que já no mês seguinte, nos 2, 3 meses seguintes, o conselho já esteja funcionando na plenitude. Não é? Eu
estou no conselho de uma empresa há cerca de quase um ano, uma empresa familiar, em transição de pai para filho, não é? E agora, depois de um ano, que o conselho está realmente se formatando de uma forma interessante. Né? Então, você vai uma primeira, uma segunda, uma terceira reunião, e é interessante que você vai vendo a evolução. Né? Mas o conselho precisa demandar, né? Demandar os controles, demandar as informações. Né? Então, você vai puxando, né, a diretoria para, ao longo do tempo, melhorando a sua governança. Eu acho que as coisas começam a ficar um pouco melhor, interessante isso, e não é só a minha experiência, mas a experiência do mercado, depois de um ano, 2 anos, entendeu? Você fala, puxa vida, olha só como essa empresa evoluiu na sua governança. Não é? Assim é a vida, não é? Você não transforma nada, não é, de um dia para o outro radicalmente. Ah, que bacana. E, Célio, como é que é isso? Você falou um pouquinho sobre sustentabilidade, tem toda aquela história de stakeholders, tem a preocupação, por exemplo, dos investidores, né, dos acionistas. Qual é o equilíbrio que se encontra aí? Qual é o trade-off na nomeação do conselheiro e o papel do conselheiro em relação a essas características externas, a essa pressão externa que existe no mercado? Exato, Paulo. Você falou um ponto bom, né? Você falou aí nos stakeholders, né? Ou seja, quais são eh, eh, aquelas organizações, né, ou pessoas que têm interesse na empresa, né? Por um lado, os funcionários, os acionistas, né, que têm a participação nas empresas, por um lado, mas não é só isso. Né? Hoje a coisa se ampliou muito, né? Ou seja, a sociedade, né, o governo, as agências reguladoras. Então, por isso que esse nome está tomando um corpo maior, stakeholders. Né? Pega o caso conhecido aqui no Brasil da Vale do Rio Doce, né, da empresa Vale. Né? Puxa vida, uma empresa enorme, lucrativa, muito bem sucedida, mas olha só o impacto que ela causou com o rompimento daquela barragem. Afeta brutalmente a sociedade, diversas cidades, não é? O governo, e etc, etc, etc. Então, por isso que, não é, o conselho tem que olhar para esses componentes todos. Não é? Será que a diretoria está atuando de forma ampla a, digamos, a cumprir o papel da empresa, não é, para atender todos esses stakeholders? Não é? Então, eu acho que é o papel do conselho demandar, não é, da diretoria, não é, essas ações todas. No caso aí da Vale, né, uma gestão de risco. Você falou, né, há pouco de gestão de risco. Puxa vida, barragens é um tema extremamente importante para a Vale, assim como para outras empresas. Então, ou seja, olhar de forma ampla é extremamente importante. Não é? Fantástico, Célio. Você tocou num ponto aí que é a questão da reputação da empresa, né? Da imagem da empresa em relação a um problema social, e aí vem o caso da Vale, que repercutiu enormemente na imprensa, nós temos outros aí, mas o Conselho consegue se antecipar a essas coisas, Célio? O que é feito, por exemplo, para se antecipar a uma situação dessa? Até entendo que o conselheiro, aliás, contrário ao que muita gente pensa, né? O conselheiro não é uma pessoa que simplesmente vai na reunião, ouve e aconselha. O conselheiro tem que se preparar muito bem e conhecer muito bem o entorno daquela organização. Estou correto nessa afirmação? Sem dúvida, Paulo. E aí vem, novamente, não é, o tema de gestão de risco, que eu queria estressar um pouco mais. Não é? E o Conselho precisa demandar isso com prioridade. Não é? Lógico, a gente falou da Vale,
barragens, é um tema importante. Não é? E tem outras empresas. Não é? No caso que eu estava lá na Prodesp, uma empresa que gere diversos grandes bancos de dados da população do Estado de São Paulo. Então, o tema de segurança cibernética é um tema fundamental. Né? Então, a gestão de risco tem que olhar com muito cuidado o tema de segurança cibernética. Não é? E o que a empresa está fazendo, o que a estrutura, os gestores da empresa estão fazendo para garantir a segurança das bases de dados. Não é? E, por isso, o conhecimento do setor é importante, né? O conhecimento do setor. Não é? Veja, a gente está vivendo, nesse momento, a pandemia, não é? E tem diversas empresas preparando vacinas, não é? Para a Covid. Obviamente que a segurança, não é? Dessas vacinas são importantes. Imagina você começar a aplicar vacinas em milhões de pessoas e a vacina não produzir os efeitos desejados. Né? É um tema extremamente importante. Então, Paulo, gestão de risco é fundamental hoje para se gerir bem uma empresa. E aí você consegue antecipar os problemas e endereçar como mitigar esses riscos, porque se eles acontecerem, você pode minorar os impactos. Entendeu? Fantástico, Célio. Muito bacana essa conversa aqui. Seguramente ela agrega muito valor aqui às pessoas que seguem o Prosa com o Bertaglia. Eu queria explorar um outro ponto contigo. Nós vamos parar um pouco para tomar uma aguinha, um chazinho, um café, né? E eu queria explorar um outro tema que eu julgo interessante. Eu tenho participado de alguns conselhos de pequenas e médias empresas, né? E faço mentorias onde eu aconselho executivos, mas não participo do conselho. O que eu queria explorar contigo, num segundo bloco aqui no Prosa com Bertaglia, o Célio, é se todas as empresas precisam de um conselho. Tudo bem? Vamos tomar uma água e a gente vai para o segundo bloco? Vamos lá. Oi, Célio! Muito bacana esse nosso bate-papo aqui, essa prosa com o Bertaglia. É um assunto muito importante para a sociedade, relevante demais, porque ele mexe com vários fatores na organização e extra-organização. Né? E a pergunta que eu tenho, e essa pergunta eu já recebi de algumas pessoas, inclusive, se todas as organizações elas precisam ter um conselho. Qual a sua visão sobre isso, Célio? Olha, Paulo, veja, não necessariamente, mas o que eu digo é o seguinte: a empresa que tem um sonho de, ao longo do tempo, crescer, não é? E de ser importante no futuro, eu acho recomendável começar a preocupação sobre governança logo no início. Inclusive, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele recentemente, aliás, o ano passado, lançou um manualzinho de boas práticas de governança para startups. Veja só, para startups. Então, ele recomenda que mesmo a startup, uma empresa que está começando, seria interessante se preocupar com a governança. Obviamente que depende da fase que a startup está, mas dependendo da fase que ela está, tem temas importantes que têm que ser endereçados. Né? E ele recomenda, no caso de startups, 4 fases e temas dependendo da fase. E recomenda, sim, ter o conselho consultivo inicialmente. Não é? Então, novamente, seja, se preocupar, porque à medida que a empresa vai crescendo, ela vai se estruturando, vai melhorando, e isso tem valor, porque daqui um pouco a startup quer captar dinheiro, né? Quer trazer um fundo para captar investimento, certamente o investidor vai dizer: opa, espera aí, como que vocês estão na governança? Eu vou colocar o meu dinheiro aí,
mas, puxa vida, né, eu quero ter certeza de que vocês têm uma boa governança. Então, é recomendável, sim, começar a pensar em governança desde o início, Paulo. Olha que interessante, Sérgio, o que você está me contando. Eu recebi um convite recentemente de uma pequena empresa, né? Está se iniciando no mundo da educação e ela fez a colocação muito pertinente e parecida com o que você falou, né? Ou seja, eu quero crescer, eu quero ser uma empresa grande, né? E eu gostaria de colocar criar um mini conselho de 3, 4 pessoas para eu poder receber inputs, dicas, aconselhamentos de pessoas que tenham experiência na área. E aí vem uma outra pergunta que eu queria fazer para você, que é o seguinte: qual é o perfil do conselheiro? Né? Vamos imaginar uma empresa de tecnologia, ela busca algum tipo de perfil ou perfis, né? Uma empresa voltada para supply chain e logística, eu falo supply chain e logística porque eu participo aí de alguns conselhos mais consultivos, né? Principalmente nesse segmento, em função do meu background, do meu livro publicado e tudo mais. Qual é a sua visão sobre isso, Célio? Oi, Paulo, é um ponto importante, né? Eu acho que tem muita gente que é conselheiro porque tem uma história como executivo, ou uma história de vida, e pode contribuir com um conselho, né? Ou do ponto de vista estratégico, ou do ponto de vista organizacional, recursos humanos, finanças, jurídico. Ou seja, tem temas extremamente importantes para um conselho. Né? E, obviamente, depende do mercado que a empresa está inserida. Agora, o IBGC, novamente, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele cresceu muito nos últimos anos. E ele forma muita gente, né? Tem muitos conselheiros certificados pelo IBGC. Então, isso é que eu considero um ponto importante, porque não basta ser somente uma estrela, não é? Que antigamente eu acho que fazia sucesso nos conselhos, né? Era conselheiro de um certo banco, um figurão, né? Que ia lá para tomar cafezinho e para bater papo, Tá. vamos dizer assim. Estou aqui exagerando um pouco. Mas eu acho que esse mercado evoluiu muito já. Né? Então, eu acho que a formação como conselheiro, até para se entender qual é realmente o papel de um conselheiro, quais são as práticas, como puxar a diretoria para executar bem as suas funções, eu acho importante. Portanto, eu recomendaria, não é, que as empresas buscassem conselheiros que tivessem esse tipo de perfil, ou seja, uma boa formação no IBGC, ou uma boa formação como executivo, ou como um especialista numa área de recursos humanos, ou numa área de finanças, ou numa área jurídica, né? Para realmente poder contribuir com os executivos da empresa. Olha só que fantástico, Célio. Eu fui convidado para fazer parte, inclusive, de um conselho de uma empresa de logística, que é um consórcio para a América Latina, mas que fica baseada no Canadá. E o tipo de remuneração deles não era uma remuneração fixa. Inclusive, nós estamos conversando ainda sobre isso. Era muito mais, a remuneração ela é baseada no valor da ação. Então, conforme a ação vai subindo, eu tenho essa remuneração. Como é que é a remuneração no Brasil? Sabe? Não vamos falar de valores aqui, porque eu sei que variam, né? Porque você acabou mencionando startups, a gente sabe que startup muitas vezes não tem condições de pagar um valor fixo, né? Como é que é o tipo de remuneração nesse mundo do conselho, sério? Paulo, tem muitas práticas, não é? Tem remuneração de valor fixo, não é? Que varia também, pode variar bastante. Tem remunerações mistas, não é? Fixo mais ações. Não é? Eu conheço algumas empresas que têm esse tipo de prática, ela paga uma remuneração fixa e um componente em ações também. Não é? E, obviamente, que tem empresas que não podem remunerar, como você falou, startups. Né? Eu até recentemente participei de um processo de uma empresa grande,
não é? Do setor financeiro, não é? Uma empresa bem grande e que não tinha remuneração, pro bono. Não é? Então, ou seja, mas eu participei do processo porque seria uma experiência extremamente interessante. Então, esse mercado tem de tudo, tem de A a Z, e remunerações desde de atuação pro bono até remunerações bastante importantes nas grandes empresas, nos grandes bancos. Célio, tem uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Até quando eu conversei ontem com um colega, ele me disse, Paulo, já que você vai conversar, prosear com o Célio, faz uma pergunta para ele e ele quer ir para conselho, né? Ele tem essa vontade, essa gana de ir para conselho. E ele estava me perguntando o seguinte, qual o perfil, o que precisa ser um conselheiro, o que ele tem que ter? Logicamente, eu falei algumas coisas para ele, em termos de experiência, eu gosto muito desse lado da experiência, é um pensamento criativo, diferente, né? Uma visão diferenciada e até, eu diria, uma flexibilidade cognitiva, são frases e expressões bonitas que existe hoje no mundo da indústria 4.0, tem um network bem consolidado, mas eu acredito que você possa agregar mais valor a essa questão. Paulo, eu acho que você citou alguns pontos importantes, né? Uma experiência no mercado executivo, né? Eu acho que é importante conhecer diversas culturas empresariais, complexidades, o tema de risco. Agora, eu acho importante que a pessoa continue estudando, continue entendendo melhor aí, não é? Ou seja, você falou no tema de risco, não é? Puxa, tem disciplinas e disciplinas que abordam esse tema, então precisa estudar, não é? O tema ESG também, né? O mercado vai se sofisticando, então, assim como para ser um executivo importante você precisa continuar ativo, fazendo um MBA, fazendo um doutorado, fazendo cursos, conselheiro também, você precisa manter a atividade, não é? E melhorando como profissional para você poder agregar valor. Né? Não basta achar que você teve aí uma carreira executiva bem-sucedida que agora você vai ser conselheiro, não é? De quem quer que seja. Eu acho que não é assim. Acho que você está disposto a continuar aí estudando e aprendendo e agregando valor. Não é? Sensacional, Célio. Você tocou num assunto que, para mim, é apaixonante. Né? Eu tenho uma missão que é educar para transformar, com a educação vem a transformação, uma série de coisas. E aqui nós estamos chegando à conclusão do seguinte, ou seja, ninguém evolui, né, na sua carreira ou nos seus sonhos, vamos chamar assim, se não buscar a atualização, né? Usando a sua expressão aí de conhecimento, se ficar encaixotado dentro, né, de um box ali, realmente as oportunidades não vão aparecer, é isso? Exato. E precisa ficar atento também, não é, Paulo, nos movimentos de mercado. Você precisa estar, não é, sintonizado com o mercado. O que está acontecendo no mercado? Não é? Como é que está a inflação? Como é que está a bolsa? Como é que está o mercado disso e daquilo? Não é? Então, é importante você estar conectado, não é? Até para poder ajudar a empresa, porque ontem, por exemplo, eu tive uma reunião de conselho dessa empresa familiar. 3 horas de discussões, virtual. Não é? E surge discussões de toda a natureza, inclusive políticas. O que está acontecendo com a reforma tributária, por exemplo? É um tema que vai impactar, que é uma empresa de prestação de serviços, e a reforma tributária PIS/COFINS, não é, que o governo federal está endereçando, impacta diretamente a empresa. Não é? Então, precisa estar ligado a isso. Não é? Precisa estar ligado também ao sistema de saúde, porque a gente discutiu isso ontem, porque o custo do plano de saúde na empresa é um custo extremamente importante. Então, puxa vida, o que está acontecendo com esse mercado? Então, o conselheiro ele precisa estar ligado a essas tendências todas de mercado. Não só estar preparado,
e atualizado aí nas práticas, mas conectado ao mercado também. Uau! Vou usar uma expressão aqui que eu adoro, né? Amazing, né? Amazing, né? Fantástico, um bate-papo, uma prosa muito fantástica. O Célio, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui, né? Nós temos um tempo de prosa para os nossos seguidores. A gente não se alonga muito, exatamente para ele aproveitar esse conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo. Você falou aí de conhecimento, atualização, isso aqui é conhecimento e atualização, é uma troca de ideias, onde as pessoas que vêm contribuir são pessoas que têm conhecimento e têm toda essa habilidade, competência, capacidade. É o chá, né? Lembra do famoso chá? Né? O C de competência, o H de habilidade e o A de atitude, né? Então, são coisas que a gente acaba decorando, aprendendo ao longo da vida e utilizando. Eu gostaria, Sérgio, que você passasse uma mensagem para aquelas pessoas que são conselheiras ou que querem seguir o rumo do conselho. Então, Paulo, seja, é um pouco aí do resumo do que eu falei, né? Ou seja, primeiro, não é fácil, não é? Ou seja, eu recomendaria, não é? Persistência, não é? Continuar ativo, estudando, fazendo cursos. O IBGC é uma riquíssima fonte de formação de conselheiros, mas não só o IBGC, tem outros cursos disponíveis no mercado. Eu acho que fazer atividades pro bono, principalmente com startups, pode agregar experiência também, não é? E persistir. Não é? Eu acho que, ao longo do tempo, a pessoa ela certamente cresce, não é? Contribuindo com a sociedade. Então, é isso. Ou seja, eu queria, Paulo, agradecer aí teu convite e fico à disposição aí para futuras prosas com Bertaglia, não é? Célio, aquele abraço para você, um abraço virtual, né, que a gente nesse momento nós não conseguimos estar conversando aí, né? Eu fico muito feliz, muito honrado realmente de conversar com as pessoas e principalmente pessoas que têm empatia, que têm essa disponibilidade como você teve aqui conosco. Muito grato, eu costumo usar algumas frases ao infinito e além, que a força esteja contigo, né? O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. São pequenas frases, pequenas coisas, que o pessoal que me segue já sabe de cor, né? Então, eles falam, Paulo, ao infinito e além, Paulo, que a força esteja contigo. Então, isso é muito gostoso, tá, Sérgio? Obrigado. Nós estamos aqui deixando um legado, esse que é o grande objetivo. Muito grato. Então, eu que agradeço, obrigado, um abraço também, e um abraço aí para os teus seguidores, não é? E nos vemos, espero nos ver pessoalmente aí num futuro breve. Obrigado, Sérgio. Um abraço.